É importante a gente destacar o seguinte, que qualquer prática de conluio durante as licitações fere, né, os princípios da moralidade e da isonomia. Por quê? Porque licitantes, 2 ou mais, se unem, né, com o objetivo realmente de oferir vantagens dessa união. Os demais licitantes que participam, vamos dizer assim, entre aspas, sozinhos daquela licitação, não têm essas mesmas vantagens, não têm esses mesmos benefícios. Então, toda prática de conluio deve ser evitada pela administração. A questão é identificar quando ocorre isso e quais são as medidas que podem ser adotadas em razão de uma suposta identificação. O primeiro ponto que a gente tem que observar é o seguinte: o que o conluio afeta numa licitação? É o fato das empresas que participam desse conluio terem informações privilegiadas, inclusive do conteúdo das propostas umas das outras e também dos próprios lances. Elas podem combinar lances, podem combinar valores. Então, a maneira que hoje está disponível para o pregoeiro identificar isso é basicamente aferir se essas empresas elas têm sócios em comum, se essas empresas têm parentes dos sócios em comum e, eventualmente, também se elas compartilham a mesma estrutura física ou estrutura humana. Ou seja, elas são pessoas jurídicas distintas, com sócios distintos, mas elas funcionam praticamente no mesmo local, utilizam os mesmos funcionários, os mesmos representantes. Então, o pregoeiro começa a identificar esse certo tipo de situação assim que encerra a fase de lance. O sistema Comprosnet, por exemplo, informa na tela de aceitação da proposta se as empresas participantes, não necessariamente a que foi em primeiro lugar, mas todas as empresas participantes, se elas têm sócios em comum. Já é o primeiro indício. Se elas tiverem sócio em comum, isso por si só, e é importante destacar que o TCU sempre chama atenção para isso, isso por si só não vai conduzir à desclassificação dessas empresas. Isso só vai chamar a atenção do pregoeiro para aprofundar a investigação em relação a isso. Ou seja, ela vai ter que verificar qual foi o comportamento dessas empresas durante o certame. Se teve uma certa compatibilização em relação aos lances que foram ofertados, se eventualmente uma empresa forçou uma desclassificação para beneficiar outra, uma série de questões que podem ser examinadas no caso concreto. E aí sim, esse indício do sócio em comum mais benefícios recíprocos no caso concreto pode conduzir à configuração do conluio e à desclassificação das empresas, inclusive a abertura de processo sancionatório por prática de comportamento inidôneo, uma vez que fazer conluio para burlar a licitação e angariar benefícios diferentes que as demais empresas não tiveram, isso aí é um comportamento inidôneo, que poderia ensejar a penalização dessas empresas que participaram do conluio. Mas sempre que o pregoeiro tiver qualquer tipo de indício, ele deve utilizar todas as ferramentas possíveis para aprofundar. Se eventualmente ele não tem, naquele caso concreto, elementos fortes, elementos concretos para desclassificar as empresas, ele pelo menos informa isso para a autoridade competente para que seja aberto um processo administrativo para se apurar com mais tranquilidade, se apurar com mais profundidade se realmente essa prática se configurou ou não. Se tiver configurado, a consequência vai ser a penalização para essas empresas.